Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Então é com gratidão que estou aqui mais uma vez para partilhar mais um episódio do nosso canal e hoje o título é Porque estás ainda aí? E esta pergunta, a pergunta mortífera que tantas vezes escutei e que tantas vezes todas nós podemos escutar quando estamos a esbracejar para sair de uma relação, é que aparentemente aos olhos dos outros é abusiva e aos nossos também, mas que ainda não conseguimos sair dessa maneira de que os outros de fora conseguem ver como simples, como rápida e como mental. É uma decisão mental. Bom, na verdade, a mente ajuda, mas nem sempre somos por ela ajudados. Ou seja, se assim fosse, se houvesse decisões que são tomadas só através da mente, de forma explícita, então nós saíamos de uma relação abusiva ou de um abuso narcísico que deixa marcas profundas na nossa pele. Nós saíamos assim, de forma quase como se tira o coelho da cartola, nós saíamos daquela relação. Porque muitas vezes acontece que há um que já saiu e há outro que ainda está apegado à relação. Nós podemos, aqui poderíamos trazer o tema da codependência, poderíamos trazer o tema do apego, da teoria até do apego, não é? Que nós ficamos apegados ao outro porque nos vinculamos. É claro que todas estas questões, todos estes temas são intrincados, mas em situações de stress pós-traumático e muitas vezes numa relação abusiva, há efetivamente um stress pós-traumático que acontece. Há até uma certa dissociação, portanto, nós não conseguimos muitas vezes depois, quando estamos nessa pós-ruptura, nesse pós-stress, nesse stress pós-traumático, nós temos alguma dissociação, ou seja, nós não conseguimos ver com nitidez nem com lucidez aquilo que os outros de fora conseguem ver, não é? Portanto, depois de um abuso crónico, é difícil e desafiante sair dali como o coelhinho sai da cartola num passo de magia. O ainda estás aí, ou ainda aí estás, a meu ver, é de veras perigoso, porque para quem todos os dias tem sonhos horrendos, não é? Para quem está devastado porque passou por situações de mentira, de traição, de abandono, e principalmente para quem quer sair dali, não é? Para quem quer sair dali, mas não consegue processar o que aconteceu na velocidade que os outros de fora conseguem. Ou seja, é como se houvesse dois tipos de velocidade quando existe stress pós-traumático numa situação de ruptura e principalmente quando existem relações abusivas e quando existe abuso narcísico. O abuso narcísico é algo que irei falar e que acontece muito e acontece tanto a homens como a mulheres, obviamente, porém é algo que traz consigo uma carga
gigante quando existe a ruptura, porque normalmente no abuso narcísico a ruptura é um descarte. Então, a pessoa, ou as pessoas, normalmente é uma das partes, porque a outra, regra geral, é a que descarta, portanto, e a que descarta sai sempre, não fica realmente ali, não é? A que descarta não fica realmente ali, porém a que é descartada ainda fica ali. Fica ali, num processo que tem um nome próprio e que eu chamo traumatização ou retraumatização. O processo de traumatização pode ter acontecido muito lá atrás, e eu irei também falar aqui no canal de trauma e traumatização, ou seja, numa situação de trauma, nem todas as pessoas têm traumatização. Porque, e eu vou repetir isto provavelmente muitas vezes, o trauma, ou seja, a traumatização não está no evento, está no sistema nervoso, fica arquivada implicitamente no nosso corpo. Então, quando existiu lá atrás, algures no tempo, uma situação que foi traumática, uma ou várias situações, e todos nós temos os nossos traumas, mas nem todos nós estamos traumatizados com eles, e os de nós que estão traumatizados, muitas vezes esses traumas ficam residuais, portanto, houve carga que não foi processada, e depois eles vão se mostrar através das nossas relações e através da permissão que nós damos para ser abusados, através deste entendimento pouco lúcido de ver aquilo que realmente está a acontecer e que de fora é visto, mas que dentro não se consegue ver. Então, o ainda estás aí, para mim, tem este nome próprio que se chama traumatização ou retraumatização. Ou seja, o que aconteceu lá atrás está a vir novamente através de outra pessoa, com outra cara, com outra roupagem, porém o tema é o mesmo. Imaginemos que estamos a falar de abandono, que estamos a falar de abuso narcísico, isto já aconteceu alguns provavelmente na nossa vida e apenas vamos ter uma retraumatização. Seja como for, o que acontece é que nós repetimos padrões de abuso e estes padrões vão despoltar de forma inconsciente este tal trauma primário que aconteceu lá atrás. Ou seja, implicitamente, ele está lá qualquer coisa que nos prende. Uma das definições de trauma que eu gosto bastante é que o trauma é um excesso de passado no presente que impede o fluxo natural da vida. Então, quando nós saímos de uma relação abusiva, e quando esta relação teve muito abuso narcísico, o abuso narcísico é algo muito subtil, não estamos a falar de estalos físicos, estamos a falar de estalos emocionais, espirituais e de uma subtileza e de uma manipulação que não é visível aparentemente. Porém, quando existe o descarte, a pessoa não consegue efetivamente sair dali. E realmente esta frase bombástica e devastadora que nós ouvimos por parte dos amigos, que é o porquê é que ainda estás aí? Porquê é que não sais daí? A pessoa já não está aí, a pessoa já saiu, já está noutra. Mas e tu, porquê é que ainda estás aí? Na minha história, isto foi algo muito difícil. Isto obrigou-me a afastar-me de algumas pessoas porque eu não conseguia explicar porque é que eu ainda estava ali, porque eu própria também não sabia. Eu não percebia porque é que eu ainda estava ali, porque é que eu continuava a alimentar abuso, mesmo já depois da pessoa se ter ido embora. Porque às vezes a pessoa
vai embora, o outro vai embora, mas continua a exercer poder sobre nós. A exercer poder de várias formas, através dos outros, de mandar recadinhos, através de situações que subtilmente faz para que nós possamos saber coisas sobre a sua vida e um certo número que eu poderia enumerar, e que faz com que se mantenha alguma ligação e que o outro tenha um poder que nós efetivamente lhe damos, mas dentro de nós, como é óbvio. Então, na minha própria história, eu tive esta situação com algumas pessoas que não percebiam porque é que eu ainda chorava a relação, porque é que eu não dormia, porque é que eu estava deprimida, porque é que eu não saía de casa. Então eu posso falar a partir de um conhecimento não só um conhecimento académico, entre aspas, mas também um conhecimento experiencial de vida vivida e de outras pessoas que eu atendo e que têm exatamente esta questão. Então eu deixo aqui um apelo, desde já aos amigos e às amigas, daqueles a quem um dia, após uma separação dolorosa, já enjoados de os ouvirem, disseram repetidas vezes o famoso "ainda estás aí". Porque na realidade, quando se trata de uma traumatização e quando existe um stress pós-traumático, volto a dizer, é porque existe uma carga que não foi conseguido, não se conseguiu processar. E como não se conseguiu processar, é preciso paciência e processo. E esta paciência e este processo é algo que se faz, cada um faz no seu tempo, não é? E portanto, há pessoas que precisam de estar ali algum tempo, o seu tempo, o tempo necessário para poderem fazer terapia, para poderem chorar o que têm para chorar, para poderem olhar, e às vezes são janelas de oportunidade incríveis. No meu caso, foi algo que eu tenho uma profunda gratidão de ter encontrado realmente a possibilidade de reencontrar, de ter encontrado a possibilidade de reencontrar de revisitar estes meus recantos traumáticos, que se não fossem aquelas relações, eu não teria tido a possibilidade de o fazer, não é? Agora, eu sei que não é a mesma coisa tratar uma ferida no joelho do que tratar uma fratura exposta. E aqui é o tal apelo que eu faço aos amigos e às amigas de quem está a passar por estes processos, para que possam olhar com alguma compaixão. Não é pena, mas sim compaixão, o que eu estou a falar. E compaixão é algo elevado. É olhar para a pessoa e dizer: esta pessoa, ela quer sair dali, porém há dentro dela ainda partes que não se conseguem mover nesse sentido. Há partes dentro dela que ainda não conseguem processar toda aquela carga traumática que aconteceu. E por isso nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui o tempo que for preciso para esta pessoa. Ou então nós não conseguimos estar aqui, não conseguimos levar com esta carga, e então vamos deixar que a pessoa fique ela própria sozinha ou com outras pessoas, com a sua própria carga. E quando eu falo de carga, eu falo mesmo de carga, porque o trauma é um excesso de carga. O trauma, e por isso também é tão fascinante tudo aquilo que ele tem de incrível, e vocês também me vão ouvir dizer isto muitas vezes, que a minha professora de psicotraumatologia, uma delas, diz muitas vezes que é o incrível, que o horrível e o incrível do trauma, não é?
porque depois nós temos a possibilidade de, estando ali o tempo que for preciso, nós podermos começar a processar aquela carga, a processar todo aquele abuso, a processar que nós permitimos e que nós permitimos muitas vezes porque não conseguimos ver, outras porque também faz parte da repetição de um padrão da nossa história. E para deixarmos de repetir esse padrão, isso não acontece por magia. Isso acontece com trabalho interior e com terapia, na minha perspectiva. A renegociação do trauma traz-nos incríveis possibilidades de nós crescermos, de nós não continuarmos viciados em coisas que nos fazem mal, sejam elas aquelas que forem, porque há pessoas viciadas até em açúcar, e que comem açúcar à colher. Então, deixa de comer o açúcar hoje. Se eu não tiver um trabalho interno que me permita eu perceber de alguma forma porque é que algo dentro de mim, qual é a parte de mim que me leva a comer o açúcar todos os dias, eu posso deixar até de o comer um dia. Porém, passado um tempo eu irei lá novamente se isso não estiver limpo, se isso não estiver descarregado, se essa ferida não estiver sarada. E se eu não decidir dentro de mim, ok, eu tenho esta ferida aberta, ok, eu ainda estou aqui, mas eu posso viver com isto. O que é que eu poderei dizer pela minha experiência aos amigos? Já partilhei aquilo que para mim foi importante, ou seja, para mim foi muito doloroso que algumas pessoas, minhas amigas, e que eu sei que são, me dissessem sempre que eu partilhava a minha dor, me dissessem, mas ainda estás aí, quase com alguma admiração, tipo, mas tu és uma mulher tão inteligente e ainda estás aí. Olha, a outra pessoa já está com a vida toda, já está ótimo, e tu ainda estás aí. E isso magoava-me muito, porque ninguém percebia, e eu própria não percebia. Então eu lutava contra mim, eu lutava contra aquela mulher que eu sabia que eu não era, mas que eu era naquele momento. Porque o trauma é mesmo isto. O trauma cega-nos e faz com que nós acreditemos que somos alguém que nós não somos. Então, para os amigos, é isto que eu tenho a dizer, mais uma vez. Para quem está a passar por isto, para quem está a escutar, ainda aí estás. Como é que não sais? Como é que és tão inteligente e ainda estás aí? Ou estás a criar expectativas, ou estás a alimentar? Então eu poderia dizer que vai haver um dia que vocês não vão estar aí mais. E esse dia vai ser o dia que vocês vão, aos poucos, reencontrando recursos em vocês, vão encontrando recursos que precisam, recursos que nós precisamos, que são nossos, que nos pertencem, que nos habitam. Da mesma maneira que nos habita o trauma, da mesma maneira que nos habitam os recursos para trabalhar com o trauma. Então vai haver um dia que nós vamos perceber que é possível estar com todas as nossas partes, é possível acolher a dor, é possível tratá-la, é possível dar-lhe voz. A dor tem voz, e tem voz somática, normalmente é no corpo que a dor tem a voz. Quando nós não a pomos por palavras, ela fica no corpo. E por isso é que depois temos, às vezes, ansiedade, depressão, não dormimos, entre outras coisas, entre as doenças autoimunes e tudo isso, porque é no corpo que fica aquilo que não é dito. Então, aos poucos, acreditem que é possível ficar com essa parte que ainda está aí,
porque há outras partes que não estão ali e que se calhar nunca estiveram e que têm a ver com os recursos que cada uma de nós tem dentro de si. E que quando existe um stress pós-traumático, quando existe uma retraumatização, quando existe uma situação de dor que rompe, o trauma é uma cisão, então nós deixamos de poder contactar, é como estarmos num rio, a ver uma margem, nós estamos numa margem, antes do trauma nós estávamos, imaginemos, nós estávamos numa margem do rio, ok? E sentíamos-nos ali bem naquela margem do rio e não tínhamos que passar necessariamente para a outra. De repente há uma situação que é rápida, o trauma normalmente é algo que é rápido, e por ser rápido não conseguimos processar, é rápido e nos deixa sem segurança e sós. Portanto, a sensação que nós temos é desamparo e solidão. Então, nesse momento há uma cisão, é como se nós nos tornássemos essa margem do rio e que nós temos essas duas margens dentro de nós. Uma, de um lado, que precisa de ir à outra, que está do outro lado. Há uma cisão. E esta cisão vai ficando mais pequenina à medida que nós vamos caminhando em direção a nós mesmos. E esse caminho é um caminho de ir buscar os recursos que nos habitam, mas também aprender a habitar com a dor que lá está, aprender a habitar com a tristeza, aprender a habitar com a solidão, aprender a habitar consigo mesmo, apesar do luto e com o luto. Tudo isto são situações que um dia nos vão fazer sentir a que não estamos mais ali. E ainda melhor, a boa notícia é que um dia nós vamos sentir e saber e estar num outro sítio que vai ser muito mais verdadeiro do que aquele em que nós estávamos antes de ter passado por todo o processo. Eu espero que este episódio tenha ajudado a processar algumas partes de si, e portanto hoje ficamos por aqui. Se este episódio foi útil para si, então pode ser útil para mais alguém, digo sempre isto, e para que possamos chegar a quem dele possa usufruir, eu convido-vos a subscrever o nosso canal no YouTube e a partilhar este podcast. Que a luz nos guie e o amor nos conforte. Um abraço forte a todas e a cada uma. Obrigada. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.